O grupo terrorista MST voltou a invadir no que eles mesmos chamam de Abril Vermelho. E até a presente data, pelo menos 9 fazendas já foram invadidas pelos terroristas. E o mais interessante é que eles fazem publicidade do Abril Vermelho como se fossem algo positivo. Eles fazem propaganda dos crimes que eles cometem. As invasões aconteceram no Ceará, Goiás, Pará, Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo. Na prática, o MST usa o argumento de que as invasões são para pressionar o governo a fazer a tal da reforma agrária. E as forças policiais em Campinas trataram os vagabundos como eles merecem, com borrachadas, bombas de gás lacrimogêneo e um pouco de chicotada na lomba. Afinal de contas, ninguém é de ferro. E é bastante interessante que lá na região de Campinas, um militonto inclusive grava um vídeo bastante triste, bastante chateado, que foram surpreendidos com várias viaturas. Aí assim, abrindo aspas pro idiota, eles estão entrando com um batalhão de choque para intimidar as famílias. Nós pedimos a todos, todas. Dá uma olhada nas imagens. Agora, pela manhã, já fomos surpreendidos com várias viaturas de polícia, desde a Polícia Militar, da Guarda Municipal de Campinas. Agora, pelo lado de trás aqui da fazenda, eles estão entrando com um batalhão de choque para que intimide as famílias aqui. Então nós pedimos apoio a todos e a todas. Se você ficou com pena, se você ficou com dó, leva ele pra tua casa, talvez ele invada, vá dormir no teu quarto, na tua cozinha, vai ser incrível. Porque essa gente tem que ser tratada como os criminosos que eles são. Já chega de ter leniência com o MTST, com o MST. Quem invade propriedade é criminoso, e criminoso tem que estar na cadeia. Não existe invadir a propriedade de alguém para essa pessoa ter reforma agrária. Quer protestar? Vai acampar na esplanada dos ministérios, não na propriedade dos outros. Isso para mim deixa muito claro porque o Guilherme Boulos recentemente estava se manifestando contra a Guarda Municipal de São Paulo estar armada com fuzis. Porque Guarda Municipal armada combate invasor de terras. Dá uma olhada no vídeo do Boulos, vamos relembrar. O atual prefeito comprou um monte de fuzil para a Guarda. Gente, faz parte da atribuição da Guarda no policiamento preventivo, comunitário, de proximidade, na preservação dos próprios públicos, o uso de uma arma de longo alcance, uma arma como fuzil. Eu não acho que seja por aí o caminho. A Guarda estar armada é previsto legalmente, é previsto funcionalmente, isso para um agente de segurança é essencial, inclusive. Agora, nós não podemos ir para uma linha do espetáculo, né? Não podemos ir para uma linha de confundir atribuições. Né? O atual prefeito comprou um monte de fuzil para a Guarda. O ponto é o seguinte, o Guilherme Boulos, se virar prefeito de São Paulo, naturalmente vai tentar desarmar a GCM. Para quê? Para que os invasores de casa ou de fazendas, MST, MTST, tenham a vida fácil, tenham a vida livre. Porque você já está desarmado, o Lula já fez o favor de te desarmar. Agora, se as forças de segurança não puderem trabalhar com um armamento bélico minimamente adequado, o que vai acontecer? Os criminosos, os terroristas estarão armados. Eles vão atuar armados. Experimenta você passar na porta de um assentamento, entre aspas. Lá em Valinhos tem um, chama Marielle Franco. Dá uma olhada lá, a galera tá bem armada lá, até os dentes no acampamento Marielle. É, no mínimo incoerente. Mas eles estão bastante armados lá. E isso só mostra a incoerência, porque aí os capangas do Lula não vai lá ver se os caras têm porte de arma, se os caras podiam estar armados. Mas o Guilherme Boulos se vira prefeito de São Paulo, desarma a GCM e a tua propriedade vai ser posta em risco. Imagina. E só para você ter uma ideia da política adotada pela esquerda, o governo federal cortou quase 500 milhões de reais da Defesa, Polícia Federal e a BIM. A Defesa vai ficar com o menor orçamento em mais de uma década. A Polícia Federal perdeu 122 milhões e nem foi consultada sobre quais áreas seriam atingidas, simplesmente passaram o facão no recurso. A área afetada, abrindo aspas, operações policiais de prevenção, repressão ao tráfico de drogas e ações de cooperação internacional. Mas não ficou por aí não, o corte também vai tirar 107 milhões de reais da farmácia popular, mas e a galera do Vivo SUS? E 280 milhões de reais para educação, ciência e tecnologia. Aí põe os estudantes lá fazendo L. Vamos para Brasília por mais orçamento. As universidades federais pedem socorro. Falta verba para coisas básicas, como a manutenção dos prédios, o pagamento dos auxílios e até papel higiênico nos banheiros. E a situação ela tende a piorar esse ano. Foram cortados mais de 310 milhões do orçamento para as universidades funcionarem esse ano de 2024. Enquanto isso, vemos os tetos caindo, as goteiras aumentando. Ou seja, menos dinheiro para educação, menos dinheiro para saúde, menos dinheiro para segurança. Isso é gestão PT. Mas não falta dinheiro para Lei Rouanet, não falta dinheiro para as viagens do Lula, não falta dinheiro para novos ministérios. Também não falta dinheiro para mandar comida para Cuba ao invés de mandar para os Yanomamis. Não, aí tem dinheiro sobrando. Também não faltou dinheiro para trocar a mobília do Palácio do Planalto, porque a Janja simplesmente queria refazer a decoração.
Inclusive, falando em esquerda, a ex-esposa do filho do Lula formaliza a denúncia contra ele. A ex do filho, inclusive, entregou provas do abuso à polícia. Abrindo aspas, quer bater em mulher, vá para outro lugar, mas não dentro da sua casa no Brasil, disse o Lula durante a campanha. Mão de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. Mas aparentemente o Lula falou, mas não ensinou isso dentro da própria casa. E o filho dele não escutou o discurso. Afinal de contas, ele é acusado de agredir uma mulher dentro de casa, em pleno território nacional. As feministas se calaram sobre a denúncia. Não vi nenhuma feminista com seu sovaco cabeludo e cabelo rosa enchendo o saco. Os deputados governistas falaram em tom de cautela. O que aconteceu com aquela galera do mexeu com uma, mexeu com todas? Se for a mulher do filho do Lula, ele tem licença poética para espancar à vontade? Talvez o recorde de 16 bilhões de reais para a Lei Rouanet explica o silêncio do mexeu com uma, mexeu com todas. Aparentemente, para essa galera global, a mulher, a integridade física da mulher, ela tem um valor que está meio atrelado ao quanto eles recebem de Lei Rouanet. Segundo a ex-companheira, ele falava aquelas coisas de pai dele. Se você pedir uma medida protetiva, sua vida vai acabar. Meu pai liga pro juiz. Puta, o cara é um mimadão mesmo, né? E aí, assim, o Fantástico não falou nada, os blogs petistas passaram a atacar a mulher abusada ao invés de defendê-la. Tem até uma live do Brasil 247, onde uma senhorinha fala, abrindo aspas, muito estranho o filho do Lula namorar uma pessoa com aquele perfil, tão dissonante do rapaz humilde e discreto. Ela faz a linha BBB. Até pelo layout dela, ela me pareceu uma personalidade midiática, não inspira grande confiança. Dá uma olhada no vídeo da senhorinha. Desde o princípio me pareceu estranho o filho do Lula namorar uma pessoa com aquele perfil tão dissonante com ele, que é um rapaz humilde, na sua postura, discreto, e ela faz muito essa linha BBB, mas ele me pareceu mais convincente do que ela. Até pelo layout dela, ela já me pareceu ser uma dessas personalidades midiáticas. O objetivo do Brasil 247 é muito claro, desconstruir a imagem da vítima para beneficiar o agressor. Não existe limite na imprensa, não existe vergonha na cara dessa gente quando o assunto é defender esquerdista. É a mesma galera que defende o padre que é acusado de estupro, de abuso sexual, defende também o cara que é acusado de agredir a mulher. Se tá perto do Lula, pode fazer qualquer coisa. E aí é um tremendo show de machismo e misoginia, o que disse a mulher, né? Mas a esquerda também não fala nada. A Natália, ex do filho do Lula, foi afastada do emprego por 14 dias. E o filho do Lula continua solto, sem sofrer ataques e muito menos sem ser cancelado na imprensa. E aí, no meio disso tudo, olha que interessante. A Odebrecht, sabe a Odebrecht? Aquela da Lava Jato? Pois é. Vinícius Marques de Carvalho é o atual CGU. E o escritório dele presta serviços para a antiga Odebrecht. A CGU é a pasta comandada responsável pelos acordos de leniência firmados pela Lava Jato. Alguns meses atrás, o Toffoli suspendeu o pagamento de 8,5 bilhões de reais em multas da Odebrecht. Agora é revelado que a empresa admitiu corrupção, é defendida pelo ministro do Lula. A VMCA Advogados, o escritório com sigla do ministro, agora é administrado, sabe por quem? Pela esposa dele. Então, a esposa do ministro advoga no escritório que fez o acordo no STF que isentou a Odebrecht de pagar 8,5 bilhões de reais de multa por corrupção. Mas está tudo dentro das 4 linhas, né? Na atual regra do governo Lula, então a gente não pode nem reclamar, senão a gente sofre censura. Mesmo assim, o ministro do Lula tem uma procuração para negociar o acordo de leniência junto ao CAD. Cara, é bizarro. E aí, perguntado, ele se fez de sonso. Ele disse o seguinte: ele disse que desistiu de receber qualquer dinheiro do escritório enquanto estiver no serviço público, menos tendo consultado a Comissão de Ética Pública justamente para isso. Mas ele não esclareceu, no entanto, se sua parte está indo para sua esposa, né? Se ele não está recebendo seu CPF, será que a esposa tá? E o Lula, por sua vez, foi à Rede Globo para tentar explicar a saidinha. Mas antes, eu quero que você veja esse vídeo de um repórter da Globo justificando a saidinha. Eu trago aqui um bastidor que pega muito para o presidente Lula, né? Um fator que mexe muito com o presidente, que impacta nesse posicionamento dele com relação ao projeto. Não só pela decisão, né, que o impediu de ir ao velório do irmão, porque até hoje ele tem isso muito fresco na memória dele, né? Ele estava preso, não conseguiu ir sequer ao velório do irmão, mas também numa das reuniões para tratar desse assunto dentro do Ministério da Justiça e no Palácio do Planalto, ele chegou a lembrar, né, para interlocutores que estavam ali em volta dele, que na época da ditadura, quando ele estava preso no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social aqui em São Paulo, um delegado da época liberava ele para visitar a mãe. Então, para o presidente Lula, há um componente pessoal muito forte. Impedir, né, um preso de ver a família é algo que realmente pega
para o presidente da República. Resumindo, a Globo News trouxe os bastidores da decisão do Lula sobre a saidinha. O Lula foi impedido de ir ao velório do irmão, até hoje ele é impactado sobre esse episódio. Quando ele estava preso no DOPS, o delegado soltava ele para que ele visitasse a mãe. O que será que ele fornecia para o delegado do DOPS soltar ele, né? Fico pensando nisso. Enfim, o Lula, ele considera desumano impedir um preso de visitar a família. Só que a família nunca é impedida de visitar o preso. É só ela ir lá no sábado, ficar pelada, agachar e depois entrar na cadeia. Se ele quer ficar perto da família, tem uma sugestão muito boa. É só não cometer crime. Se não cometer crime, não vai se afastar da família. Se não roubar, não matar, não traficar, vai ficar com a mamãezinha. É igual o Lula. Se não tivesse sido condenado, tinha ido no velório do irmão. Se quer ficar chateado com alguém, fica com ele mesmo. Apenas um dado interessante. Em 5 anos, 8 mil presos não voltaram para a cadeia após a saidinha. Só que esse é o script do Lula para tudo. Ele pode cometer a atrocidade que for, ele coloca uma musiquinha triste, um idiota para fazer cara de coitado e fazer a narrativa que ele quer, e vai ter bobo. Gente que é assaltada fala, não, coitadinho, eu tenho que pensar em ressocializar o pobre do bandido. Até que o cara entra na tua casa com um revólver, estupra tua mulher na tua frente, leva a tua TV e teu carro embora, enquanto dá uma bica na orelha da tua filha porque tá te cometendo um assalto. Aí você começa a pensar, pô, esse vagabundo devia estar preso ao invés de estar na rua. Só que ninguém para calcular isso, é meio assim, bizarro. Esse é o retrato do governo do PT, esse é o retrato do Brasil da esquerda. Até quando a gente vai viver sob a batuta de um cara que, ao invés de defender a população, defende criminoso? É difícil. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.